Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com vosso divino Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos a Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e Mãe. Meus irmãos, hoje a reflexão que quero fazer com vocês é uma questão política, algo que todos discutem, né? Nós vemos várias reformas de reformas políticas, né? Várias propostas de reforma política. Nós vemos por aí várias pessoas se engajando na política, pessoas que outrora não eram engajados na política. Nós vemos muitos católicos engajados na política, né? Como o Papa mesmo se declarou dizendo que os leigos deviam entrar mais na política, né? Porque de fato a política é para os leigos, né? Mas no entanto, nós vemos agora, eu quero meditar que nós nos questionemos: há união com os esquerdistas, há diálogo com os esquerdistas, há alianças com os esquerdistas? Nós podemos fazer isso com essas pessoas socialistas, com movimentos e partidos políticos de esquerda, socialistas? Tem como haver alguma união? Meus irmãos, eu já quero adiantar que não. Eu não quero nem entrar no mérito, neste momento, da questão de a Igreja condenar o socialismo e que um católico não pode ser socialista, né? Como os próprios decretos, encíclicas da Igreja ensinam, não pode ser um verdadeiro católico e ao mesmo tempo ser um verdadeiro socialista. Um dos dois está errado, né? Então, por isso que eu já quero colocar isso, né? Não tem como ter um diálogo, né? E para falar isso exatamente, que não há diálogo entre a luz e as trevas, não há diálogo entre pessoas de bem com a esquerda, eu quero começar com algo muito simples, né? Conversando com o PT, o Partido dos Trabalhadores, para quem não sabe, existe um artigo no seu estatuto que diz que as diretrizes dele uma das metas do partido é a legalização do aborto. E quem não concorda com as diretrizes do partido é expulso pelo partido, né? Então você vê que para a pessoa, se ela vem e diz para você: não, eu sou católica, eu sou a favor da vida, e ao mesmo tempo ela é filiada ao PT, ela vota no PT, ou ela se candidata pelo partido PT, ela está sendo incoerente. Por quê? Porque para ela ser verdadeiro petista, militante do PT, se candidatar pelo PT, ele tem que assinar embaixo do estatuto do PT. E não pensem que a pessoa pode dizer: não, eu me candidato pelo PT, eu sou um candidato pelo PT, mas eu não quero a aprovação do aborto, porque isso é mentira. É mentira, porque quem luta contra o aborto dentro do Partido dos Trabalhadores é expulso. Não acreditam? Então veja só essas declarações do Bassuma, ex-deputado pelo Partido dos Trabalhadores. Talvez esse seja um dos meus últimos, ou último pronunciamento que eu faço nessa Câmara, já que o PT, na semana passada, decidiu, o Diretório Nacional, suspendeu meus direitos políticos por um ano, e esses direitos possivelmente atingirá também o meu direito de falar na tribuna desta casa. Mas como o PT não comunicou ainda à mesa, então eu vou aproveitar para relatar esse julgamento, o julgamento do meu processo que durou um ano no PT, movido pela Comissão de Ética, sobre a minha militância e a minha posição a favor da vida e contra o aborto. Nesse Congresso Nacional, eu sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e contra o Aborto. O PT, em 2007, aprovou uma resolução no seu Congresso Nacional, que é a instância máxima do partido, a favor da legalização do aborto. Eu sempre a descumpri, como disse que sempre a descumprirei até os últimos dias da minha vida, por não respeitá-la, porque considero que essa questão ela tem que estar acima de qualquer programa partidário.
A Constituição brasileira, no seu artigo 5º, inciso 8º, é o artigo que trata dos direitos fundamentais do cidadão. A Constituição nossa brasileira é clara quando diz: ninguém será privado de direitos por convicção filosófica, religiosa ou política. E a luta em defesa da vida e contra o aborto toca em todas essas questões. Como se isso não bastasse, os estatutos do PT, e esse é o único partido que tem um artigo como esse, é o artigo 67. Esse artigo 67 vai mais fundo, vai além da Constituição, quando o artigo diz: em questões de foro íntimo, em questões éticas, filosóficas e religiosas, o filiado e o parlamentar estariam livres para exercer a sua opinião. Disse nesse julgamento, que decidiu pela minha suspensão por um ano, que o PT tinha dois caminhos a tomar: ou a minha absolvição completa, já que eu sou réu confesso nesse crime, entre aspas, o crime de defender a vida e lutar contra o aborto, e sou reincidente, ou o PT então teria que me expulsar. Essa seria uma decisão, digamos, racional, por considerar que no PT não cabe ninguém que possa defender a vida com vigor e com bastante plenitude, como eu sempre fiz. É causa da minha vida, está acima da política. O PT optou pelo caminho intermediário, que eu acho pior: a suspensão por 12 meses, com um indicativo claro. Essa decisão me impede, claro, de concorrer nas próximas eleições em 2010, porque a suspensão vai até setembro de 2010. Entendo que essa luta está muito acima da preservação de um mero mandato. A perda de um mandato, para mim, em função disso, seria uma honra, não seria um sofrimento. Eu ficaria muito triste se eu estivesse sendo julgado por um partido político por ter cometido alguma irregularidade, por ter cometido algum ato na minha vida que eu me envergonhasse. Mas estou com a minha consciência em paz, de que estou dando o melhor de mim para que o Brasil nunca possa legalizar esse, que eu considero o crime mais hediondo da face da terra. Um crime em que é o assassinato de crianças e feito pelos próprios pais. Um país que legaliza um crime hediondo como o aborto perde a autoridade moral para lutar contra a violência. Porque Madre Teresa de Calcutá disse numa conferência sobre a paz em Washington: não haverá paz no mundo enquanto existir o aborto, porque o aborto é uma guerra contra... 10 segundos, presidente. Se uma sociedade humana entende que é natural os próprios pais matarem seus filhos, essa sociedade não pode pedir para que as outras pessoas também não se matem. E como me sobrou um tempinho, eu quero dizer como é que eu encerrei meu julgamento na semana passada diante do Diretório Nacional. Eu lembrei Aristóteles. Aristóteles, há 2.500 anos atrás, disse o seguinte: um homem livre é senhor da sua vida e só pode ser escravo de uma única coisa: da sua consciência. Entre o Partido dos Trabalhadores e a minha consciência, eu prefiro ficar com a minha consciência, porque me considero um homem livre e quero continuar sendo um homem livre. Como não existe uma meia-vida, também não aceito meias liberdades. Obrigado, senhor presidente. Então, por isso, não há como se fazer nem aliança com eles. Não acreditem em esquerdistas, não acreditem nesses mentirosos. Na campanha passada, em 2010, a senhora Dilma Rousseff quase perdeu a campanha eleitoral porque começamos a anunciar, a falar que ela é a favor do aborto. Ora, e é mentira, não, tem declarações dela dizendo isso. O aborto é uma violência contra a mulher. Eu, pessoalmente, não sou favorável ao aborto. Sobre o aborto, qual a posição da senhora? A legislação atual é adequada? A senhora defende uma ampliação? Olha, eu acho que tem que haver descriminalização do aborto. Hoje, no Brasil, isso é um absurdo que não haja. Aí depois que começou a espalhar os vídeos dela dizendo isso, que falamos do partido, aí ela começou a vir com aquele jogo de cintura. Ela assinou um documento, dizendo que no governo dela não teria da parte do executivo nenhum movimento para aprovar o aborto. Aí todo mundo, talvez ela ganhou, algumas pessoas, não, tá vendo? Ela assinou um documento, é compromisso. E o que aconteceu? 2013.
o Ministério da Saúde, né, a mando do governo federal, né, o Ministério da Saúde é do governo, né, o que fez? Aquela portaria maldita legalizando o aborto com preço fútil, a vida humana no preço fútil, né, daquele. Então, você vê, a vida humana não tem preço. E, como eu digo, não há diálogo. Você vê que houve um diálogo, ela se comprometeu e o que ela fez? A tinta da caneta que ela assinou era tinta de sangue. Era sangue. Era o sangue das crianças inocentes. Que o aborto é a morte de uma criança que está no ventre de sua mãe. E ele acontece quando a sua mãe consente que a sua criança seja assassinada por pessoas que têm interesses outros materiais. É um governo hoje que está praticamente fundando suas leis e o Ministério da Saúde criando possibilidades para que isso seja legalizado e tido como algo muito natural, algo que dignifica a mulher. Dignidade da mulher era o que nossas mães, nossas avós tinham, levar a sua gravidez adiante. Vamos lutar, nós do Provida, Brasil, internacional, nós da periferia, nós da Zona Sul do Rio de Janeiro, da Grande São Paulo, mulheres que acreditamos na vida, nós vamos lutar para que ele não se torne um crime, uma assinatura de um governo que se comprometeu antes em não legalizar o aborto e agora se contradiz depois que ela está no governo, a nossa querida presidenta. Querida presidenta, eu fui a uma reunião sua quando a senhora disse que não legalizaria o aborto no Brasil e muito me entristece hoje como artista e cidadã brasileira ver o seu governo caminhar por vias contrárias e enganadoras, tentando convencer a nossa sociedade, amparando grupos feministas patrocinados por empresas internacionais, multinacionais que querem produzir a morte, exigindo mais abortos do Brasil como controle de natalidade. Me entristece que a senhora seja, vamos dizer assim, conivente com isso. Então você tem que ver que não há acordo com esquerdistas. Por quê? Porque não há diálogo, porque é o que eles querem. E se de alguma maneira eles entram em acordo com você, é só para te pisar depois na frente. Enganou o bobo na casca do ovo, né? Então você tem que ver que isso, por exemplo, você pode pensar em relação ao Bassuma, é só o partido político. Mas veja só o que aconteceu com jovens militantes feministas, esquerdistas, né, revolucionários marxistas num debate sobre aborto, ou seja, não teve diálogo. Veja só o que aconteceu. O ex-deputado federal Luiz Carlos Bassuma, autor do Estatuto do Nascituro, que defende o direito à vida desde a concepção, foi impedido de falar durante o evento. É uma vergonha a Defensoria Pública permitir que ele fale no espaço como esse. Isso é um ataque a todas as mulheres que estão aqui presentes. Não é isso que a gente espera da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e de nenhum outro estado. A gente não quer que ele fale. De tantos e tantos eventos que eu já participei, defendendo a vida e lutando contra o aborto, essa foi a primeira vez que eu não consegui falar, não pude falar. Eu acho que essa é uma questão delicada, que ainda não foi fechada pela medicina e é pautada por diversos movimentos, pela igreja, pela medicina, enfim, de onde começa a vida, né? Para mim, de fato, isso não importa. Agora me diga, como que eu vou ter diálogo com pessoas desse tipo, com pessoas dessa índole? Eles não querem diálogo. Você ouviu o que essa garota falou? A garota falou, não, mas a ciência ainda não definiu que momento que começa a vida, mas pra mim isso não importa. Como assim não importa? Você está vendo ela dizendo, não importa quando começa a vida, eu quero matar o feto. Então você vê que com essa gente não tem diálogo. Como é que você quer dialogar? A pessoa não quer dialogar, as pessoas não estão em busca da verdade. E uma coisa que eu aprendi com o padre Paulo Ricardo em relação a discussões com protestantes é que ele fala o seguinte: para você entrar em uma discussão, você tem que ver se a pessoa está em busca da verdade. Agora, se for só para ficar atacando, ataque de lá, ataque de cá, não vai dar em nada, vai dar só estresse. Né? Você vê, não existe diálogo com esse tipo de pessoa. Aí, por isso que eu fico muito... assim, não sei se eu fico chateado, qual a expressão que eu poderia usar para aquilo que eu sinto quando eu vejo que algumas pessoas vêm da necessidade que de fato temos de pessoas de bem na política, de fato a necessidade que temos de pessoas de fato católicas, né, convictas a favor da família, a favor da vida, cristãs verdadeiras, lutarem, né, pela vida e pela família lá no Congresso Nacional. A pessoa movida por este
ímpeto, vai e lança uma candidatura. Aí esses dias eu vi no Facebook um deputado católico postando fulano de tal em tal estado vai sair a candidato a deputado federal. Pô, já me animei, né? Um fulano está sempre numa comunidade católica, quando vai ver a criatura está se candidatando pelo PSD. Partido Socialista Brasileiro. A merda já começa aí, porque de acordo com a doutrina da igreja, quem se filia, essas coisas estão excomungadas, né? Quem é verdadeiramente socialista está excomungado. Então veja que a gente está num mato sem cachorro, tá entendendo? Porque eu tenho diversos partidos, a gente não tem partido de direita propriamente dito, mas eu tenho que me candidatar logo por um declarado socialista. Você vê a loucura? E eu vejo algumas pessoas comentando quando outras pessoas falaram, por exemplo, nessa imagem no Facebook da candidatura desse cidadão. Algumas pessoas que me causam espanto, não, mas lá ele vai poder mudar porque ele vai estar lá dentro, ele vai poder lutar contra. Gente, não tem diálogo. Não tem diálogo. Eu já citei o caso aqui do Bassuma, em que ele se posicionou a favor do Estatuto do Nascituro. E o que aconteceu? Perdeu os direitos políticos, o partido tirou os direitos políticos dele e foi expulso do partido. Né? E o PSB é diferente? Não é diferente, não. Você conhece o deputado Pastor Eurico? Naquela chamada Lei da Palmada, né? A lei que foi aprovada, o governo sempre tentando se meter na família. Né? Você veja, ele deu declarações contrárias a essa lei e falou a verdade. Né? Por exemplo, tinha lá a Xuxa falando besteira, né? Aprovando essa besteira, né? E ele falou a verdade. A rainha dos baixinhos que está aí cometeu a maior das violências, que foi fazer um pornô chanchada com uma criança de 12 anos nos anos 80. Ora, que incoerência é essa? O que ele falou de mentira? Nada. Né? Se quiser conferir, olha só o que o deputado falou. No plenário, e nós temos prova disso, quando eu pessoalmente fui convidado a assinar um requerimento que dizia: você é a favor da violência contra a criança? Claro que não sou. Não sou eu como outros companheiros, mas isso era uma casca de banana que era para retirar o nosso pedido de discussão lá no plenário. Por outro lado, senhor presidente, eu fico admirado agora alguns discursos aqui concernente à pecha ou nomenclaturas que são dadas a projetos aqui, tal qual esse agora de direito da palmada. Não vale. Não tem nada de direito da palmada. Não tem. A imprensa fez a divulgação para escrachar conosco deputados evangélicos. Segundo, quando aqui se falou da PEC 37, não vou discutir aqui, só falar do que divulgaram, que era a PEC da impunidade. Depois, quando voltou-se aqui, se voltou a questão do auxílio àquela mãe que foi estuprada e ela quer ter a criança e a responsabilidade do Estado dar uma ajuda para ela. Quando se voltou aqui, nós evangélicos fomos pichados com a nomenclatura de bolsa estupro. Então aí valeu. Quando questionamos a ação inconstitucional que afronta o direito do profissional da psicologia de exercer a sua profissão na íntegra, se por acaso uma pessoa homossexual procurar para buscar orientação, foi pichado aqui de cura gay que não tem nada a ver. Então valeu. Hoje não vale aqui a questão da lei da palmada. Senhor presidente, me dói estar aqui e ver que se fala desse tipo de violência, mas não se fala da violência que estamos tendo na TV. Me desculpe eu citar aqui, com todo respeito à pessoa, ao ser humano, mas a conhecida rainha dos baixinhos, que no ano de 82 provocou a maior violência contra as crianças em um filme pornográfico. E agora vem aqui falar de questão. Senhor presidente, a palavra está comigo. A palavra está comigo. É um absurdo. Eu quero meu tempo, senhor presidente. Eu quero meu tempo. Quero meu tempo, senhor presidente. Quero meu tempo. Quero meu tempo, senhor presidente. Respeito à pessoa. Mas ninguém apinou como foi uma violência. Um insulto às nossas crianças na época. E sabe, senhor presidente, isso é louvado hoje, isso é aplaudido hoje,
Senhor presidente, lamento nesta mesa, a mesa da Comissão de Constituição e Justiça, essa senhora está sentada. Essa história está aí e nem sei se vai falar, porque eu não sei se esse me permite. É absurdo o que está acontecendo aqui, é o desrespeito às crianças, ao nosso Brasil, é o desrespeito ao regimento, é o desrespeito às famílias do nosso Brasil, que defende a moral, os bons costumes e a integridade dessa sociedade. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de ter um minuto, senhor presidente, para discordar. Senhor presidente, eu gostaria de um minuto para discordar da forma como está sendo conduzida essa reunião, senhor presidente. No total desrespeito às parlamentares aqui presentes e às mulheres brasileiras, senhor presidente. Senhor presidente. Sabe o que custou isso? O PSB, o Partido Socialista Brasileiro, tirou ele da Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, falar a verdade não pode mais, você tá entendendo? Por quê? Porque a vaga lá é do partido, e o partido é de esquerda. Esse projeto de lei ou vai direto ao ponto de encontro do PSB, ou então ele tem rabo preso com quem quer essa porcaria, ou seja, por causa do partido com rabo preso, que na realidade eu acho que nem é rabo preso, é intenção do partido mesmo. Ele falou uma verdade, eu vi algumas vezes pessoalmente em coisas que eu fui no Congresso, confio nele, assim, naquilo que ele fez. Eu vi que ele fez coisas boas lutando contra a ideologia de gênero, mas está num partido errado. Ou seja, ele falou uma coisa, quem tirou ele foi o partido. Aí como que uma pessoa católica que quer lutar pela família vai ir para um partido que está contra a família e você não vai poder falar? Por quê? Porque achar que vai ter diálogo, achar que você vai ter voz, você vai poder mudar lá, é ingenuidade. É ingenuidade. Eu não falo burrice porque eu sei que é ignorância, não sabe algumas coisas, né? E vai entrando agora e é mal assessorado, né? Mal assessorado demais, né? Como que eu vou ir para algo que não me cabe diálogo? Não cabe diálogo. Aí a senhorita lá pode fazer pornô chanchada com criança de 12 anos e ele não pode falar um fato, né? Que aí começa a galera vaiar e o partido tira ele de lá. Porque o partido é socialista, o partido é de esquerda, né? Então você vê que você tem que prestar atenção onde que você vai, né? Aí nós vemos, por exemplo, as pessoas, por exemplo, vemos proposta de reforma política, né? Nós vemos até entidades da Igreja Católica apoiando algumas reformas de projetos de reforma política que são absurdas, né? Transformando isso aqui em quase que uma ditadura socialista, né? Parecida com outros países que nós vemos. E o que é que eu quero falar com isso, né? Nós vemos aí tanto o decreto da senhora Dilma como projetos que, se quiser, você pode ver no link mais abaixo, pegando, né, o poder que seria do povo, né? Como se dizem, né? Que o poder emana do povo, né? E tira e dá para as entidades sociais, né? Pseudos representantes sociais, né? De grupos sociais, movimentos sociais, como o MST, né? E eu fico perguntando o que tem a ver a igreja, a proposta do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo com a proposta do MST, do grupo gay da Bahia, né? Com os grupos feministas, né? Você pode olhar, a maioria é de esquerdista, né? E por que eu quero falar isso? Porque talvez você pense assim, né? Com ingenuidade, talvez você de fato ache a proposta boa, você não conhece a fundo, e você acha, não, mas vai dar esse poder todo, mas vai haver só um diálogo, vai só transformar um pouco aqui a estrutura, por causa disso ou daquilo, mas não há diálogo, como que eu vou tirar o poder do povo, essa proposta, né, que essa entidade que você deve saber qual, está usando o nome de pessoas da igreja, está usando o nome da igreja para aprovar essa reforma política, né? Tira, e tanto o decreto bolivariano da Dilma, né, tira o poder do legislativo e dá para esses movimentos sociais. E a proposta de reforma política coloca tudo a partir do ponto desses movimentos sociais. Eles vão ter o poder, eles não são meus representantes, caramba. O MST não vai me representar. Ora, eu não tenho terra, eu não sou dono de terra, mas o MST não me representa, caramba. Você entende? Você vê, por exemplo, o diálogo que o MST propõe para as pessoas é algo incrível, eles são muito democráticos, né? Vi agora a notícia que um dos líderes do MST
disse que se o Aécio ganhar, vai ter guerra. Ou seja, ele disse que se o Eduardo Campos ganhar, ou a Dilma ganhar, vai continuar a mesma coisa, mas se o Aécio ganhar, vai ter guerra. Ou seja, muito democrático. Aí eu pego o poder do país e entrego para esse povo. Você está entendendo como é a democracia desse povo? Né? Aí eu pego e entrego o poder, né? O poder para decidir no meu lugar. Veja, eu não estou nem falando do projeto A e do projeto B, porque vários projetos estão fazendo isso, inclusive esse que a entidade católica está aprovando, o decretado de Dilma, colocando poder para esse povo, né? Aí o movimento feminista vai falar, não, mas é só para representarem aquela parcela, né? Porque vai ter todo um diálogo. Não vai ter diálogo nenhum, né? Eu falo isso por experiência própria. Quem acompanhou a guerra que foi para retirar a ideologia de gênero do Plano Nacional de Educação sabe que se tem uma coisa que esquerdista não tem na alma dele é busca de diálogo. Né? Eu tenho aqui em minhas mãos um papel que foi entregue pelas feministas lá durante os debates e a votação, que é algo absurdo, né? Eu não sei como é que eles têm a cara de pau de distribuir aquilo lá para os deputados, para as pessoas presentes, que nós estávamos lá e elas entregaram para nós, eles entregam para todo mundo, não sei como é que tem a cara de pau de distribuir isso aqui para todos nós. Né? Para vocês verem aqui, para tipo de movimentos sociais que querem entregar o poder para decidir por mim e por você, cidadão de bem. Aqui o texto de Nina Madsen, né? Fala, o Plano Nacional de Educação em disputa, né? Segundo o que está escrito aqui, que as próprias feministas entregaram, ela é socióloga e integrante do colegiado de gestão do Centro Feminista de Estudos e Assessoria, o CEFEMIA, né? Então, pois bem, vamos lá ler o que em determinado ponto ela fala, né? Vou ler os 2 primeiros parágrafos. Está em disputa no Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação. De um lado da contenda estamos nós, movimentos sociais do campo dos direitos humanos, lutando pela manutenção do texto enviado ao Congresso em 2010. Um texto que avança em relação ao PNE anterior e que tenta responder a demandas históricas desse movimento. Do outro lado, os grupos fundamentalistas conservadores, no caso acho que é a gente, nós na fita, mano, que há algum tempo declararam guerra aos direitos das mulheres e da população LGBT no país. Aumentaram um T, viu? Daqui a pouco é TTTTTTT. Estão unidas para tentar conter o que tem chamado de avanço da ideologia de gênero. Agora olha o absurdo. O texto do PNE não é exatamente revolucionário, nadinha. Muito menos propagador de uma suposta ideologia de gênero, seja lá o que isso venha significar. O texto simplesmente define como uma das diretrizes, blá 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 blá. Gente, eu vou repetir. O texto do PNE não é exatamente revolucionário, muito menos propagador de uma suposta ideologia de gênero, seja lá o que isso venha significar. Ou seja, eles estão dizendo aqui, tem que aprovar esta merda, seja lá o que significa. Você tá entendendo? Como que eu não posso... Tá vendo? Ele não quer debater o que é ideologia de gênero. Não há debate, porque estava lá no Plano Nacional de Educação, né? Promover a ideologia de gênero. Aí como que tem que aprovar uma suposta ideologia de gênero, seja lá o que isso venha significar? Como assim seja lá o que isso venha significar? Seja lá como assim? Sem debate? Sem discutir? Sem mostrar o que é? Foi mostrado e por isso que caiu e eles ficaram brabinhos. E nós vimos o diálogo como é que é tapa na cara, né, militante do PT, o pessoal da União dos Estudantes, né, xingando, dizendo que a América Latina vai se tornar socialista, e xingamentos, e dedo pra cá, e xingando o Papa, e xingando os padres que estavam lá, porque deviam ser presos, né, caluniando, né, e nós vemos o diálogo, né, animador, né, eu vejo como que a fraternidade, né, está imperada naquele lugar, né, então, de fato, nós devemos entregar o nosso poder para esse tipo de pessoa, devemos ou não? Não devemos, pelo amor de Deus, gente. Como que eu vou pegar, como católico, vou pegar o meu poder de votar e entregar para esse povo o poder de decidir por mim? Né? Que eu saiba, quem decide pelo cidadão é os deputados, estão escolhendo mal, mas eu quero pelo menos eu escolher mal do que entregar para essa gente. Né? Pelo menos tem como me brigar depois lá no Congresso. O que estão querendo é você entregar um cheque assinado em branco. Né? Você está entregando um cheque em branco aqui para o povo fazer o que quer. Né? Então você vê que não tem diálogo isso aqui. Né?
Aí vai falando, blá blá blá, e depois fala dos grupos religiosos, né, dizendo que nós, né, estamos aí, né, igual foi falado, né, fundamentalista, né, que tudo agora é fundamentalista, né, só que se fundamentalista for ter um fundamento, nós temos o fundamento, nós não queremos ideologia de gênero, a população, tanto que foi tão ligado, população pedindo, foi tirado. Só que, o que acontece? Eles não querem diálogo, filhinho. Filhinho e filhinha. Esquerdista não quer diálogo, ele quer imposição. Por isso que nós já estamos entrando para uma ditadura socialista e você ainda não aprendeu. E por isso que eu fico abismado como que muita gente ainda está calada. Pessoal ligado à entidade, a CNBB entregando abaixo-assinado para as pessoas assinarem. Aí eu li um texto falando das entidades que apoiavam esse projeto de reforma política junto com essa entidade católica. E eu vi, por exemplo, Grupo Gay da Bahia, né, coisa assim. Depois eu fui olhar no papel que entregaram, não tinha esses grupos gays, esses grupos de lésbicas, né? Os grupos socialistas mais declarados. Tinha MST, né, que já seria um absurdo, né? Eu falei, meu Deus do céu, será que eu compartilhei o negócio para o pessoal não assinar e compartilhei uma mentira? Então eu tive uma ideia. Eu acessei o site que está o plano de reforma política e olha só o que eu encontrei. E entrando no site que eles informaram para entrar para conhecer o projeto, olha só o que eu descobri, né? Você entra aí, www.reformapoliticademocratica.org.br. Depois você clica aqui em quem somos, né? E aqui tá dito, ó, no dia 28 de agosto de 2003, em reunião na CNBB, foi aprovado o Manifesto da Sociedade Civil pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas, e criada a coligação formada atualmente por 95 das mais representativas entidades e movimentos sociais, entidades que compõem a coalizão. Eu não vou ler todas, porque olha o absurdo, a quantidade de entidades, a maioria de socialistas, né? E a gente fica se perguntando o que é que a luz tem a ver com as trevas, né? Como foi dito, setores da igreja apenas. Você vê, o que eu fiquei assustado é a quantidade de entidades feministas. As feministas são as mais radicais, né? Nesse quesito de revolução, né? De serem revolucionárias, né? Com propostas contra aquilo que a igreja propõe, que a igreja vem ensinando, ao que a própria família brasileira, com que a própria sociedade brasileira concorda. E como que eu vou pegar o poder brasileiro e entregar para os movimentos sociais, movimentos esses muitas vezes compostos por essas entidades, muitas vezes nós vemos aqui a União Nacional dos Estudantes, por exemplo, UBS, né? Nós vemos o MST. Então como que eu vou fazer uma insanidade mental dessa? Eu não posso dormir tranquilo sabendo que eu assinei um negócio entregando para esse povo que está aqui tomar conta da política brasileira, você está entendendo? Eu sei que não tem maldade nas pessoas, né? Nesse caso, eu entendo, né? A maioria faz de bom coração, mas isso não é correto. Então você, Anderson, mas você acha que eles lutam por coisas contrárias à igreja? É óbvio. Peguei alguns, eu entrei, por exemplo, olha aqui, esse aqui é o mais light, né? Entre aqui um dos sites que está lá, União Brasileira de Mulheres, são feministas. Aí você entra aqui, né, nesse UBM, e você clica, por exemplo, no manifesto do programa. No manifesto do programa você vai ver, é muito claro, elas começam com insanidade. Uma parte elas amaciam, né? Você vê, por exemplo, nessa primeira parte, é algo até bonito, né? Queremos um país que reconheça na maternidade uma função social, considerando os filhos como futuros cidadãos desse país, e que o Estado e a sociedade assumam conosco as responsabilidades de educá-los e assegurar sua sobrevivência. A ampliação da licença maternidade e a conquista da licença paternidade são expressões sensíveis de que a sociedade avança nesse reconhecimento. Tirando a questão do Estado ajudar a educar, muito bonito, né? O Estado poder ajudar, né, a sobrevivência. Só que aí você desce mais um pouquinho, olha só a insanidade que está escrito, né? Queremos um Brasil onde a saúde seja um bem público e da mulher. Tenha uma atenção especial onde ela possa decidir
o ter ou não ter filhos com orientação para essa decisão, ou seja, é o aborto, né? Ou seja, eu estou pegando e entregando o poder, né, para entidades sociais que estão lutando contra o aborto, né? E você acha, meu irmão, que depois que esse povo chega no poder, você vai ter diálogo? Não vai ter, não. Eles vão lutar para isso, eles querem chegar no poder para isso. Isso está no manifesto dele, do movimento, que ele quer isso. Ele está fazendo esse movimento para conseguir isso, você está entendendo? É o objetivo dele, né? Qual é o objetivo de um garoto que está na escolinha de futebol? Ser jogador profissional, jogar na seleção brasileira. Qual é o objetivo dele? Eles querem chegar nisso, aprovar o aborto. Nenhuma das coisas, né? Ah, mas é só uma, será? Aí outra entidade que está lá é essa, né? Essa aqui que eu acho bem direto, né? Liga Brasileira de Lésbicas. Já tem aqui no início já legalização do aborto como uma das suas metas, né? Mas você clica, por exemplo, em cartas de princípio, que você vai ver claramente o para que esse povo veio, né? Você pode descer aqui nas cartas de princípios. Você vê aqui que, por exemplo, nos princípios da Liga Brasileira de Lésbicas, aqui na parte que fala de autonomia, autodeterminação e liberdade, são princípios fundamentais. Você vê aqui número 3, né? Número 3 do que elas declaram. Você vê para que elas querem, né? A defesa dos princípios feministas e de suas bandeiras, destacando a descriminalização e legalização do aborto, bem como a luta contra todas as expressões do patriarcado, como machismos, misoginias, sexismos que cerceiam as mulheres, notadamente as mulheres lésbicas e bissexuais, de exercerem seu direito à autonomia e à autodeterminação. É isso, para isso que eles querem. Não adianta depois você ir e dizer não votem em abortistas. Por quê? Porque você está levantando os abortistas. Você acha que o quê? Quando elas chegarem lá no poder, elas vão lutar para toda menina carente ter uma boneca Barbie em casa? Não, elas vão lutar para isso. Por quê? Como é que eu sei disso? Porque aqui está no site delas, na carta de princípios dela. O princípio dela é lutar pelos princípios feministas e suas bandeiras, destacando a legalização do aborto. Então você vê que é um tiro no pé, né? que se está fazendo. Aí você desce mais um pouco, né, nos princípios dela, do para que ela quer. E aí eu não entendo como que as pessoas lutam, porque nós estamos num país laico, né? Um país que não tem religião oficial, né? E o Brasil já é um Estado laico. Aí você vê que nos princípios dela é a defesa do Estado laico. O Estado laico já tem, só que quando você vê a descrição de Estado laico que elas fazem, não é Estado laico, é Estado anticlerical. Olha o que elas dizem: as mulheres decidem, a sociedade respeita, o Estado garante, né? E diz: a LBL se pauta pela defesa de um Estado laico orientado para a defesa dos direitos humanos e pautado por políticas universalizantes. Nenhuma forma de fundamentalismo pode coibir ou impedir as mulheres, notadamente as mulheres lésbicas e bissexuais, da livre expressão de sua sexualidade no trabalho, na família, nos momentos de lazer, na prática política e movimentos sociais ou em espaços partidários, sindicais e religiosos, e do exercício do direito à maternidade não compulsória, dentre outros. Ou seja, eu entregando o poder para esse tipo de gente. Eles estão querendo montar um Estado anticlerical, assim como, por exemplo, é na China. Na China existe uma igreja pseudo-católica que não é católica, é governada pelo Estado. O Estado é que manda, só pode fazer o que o Estado permite. A Igreja Católica Apostólica Romana, de fato, lá vive às escondidas, celebra-se missa nos esgotos. É isso que acontece. É a cultura que nós estamos vivendo dessa ditadura, que você não pode ter opinião. Se você der uma opinião contrária a desse povo, esse povo cai de pau em você. Você não pode fazer, você é processado, você é preso. E eu não entendo como que entidade da Igreja Católica, como que pessoas ligadas, pessoas de setores da igreja, se aliam a essas pessoas que lutam contra ela mesma. Ou seja, aí depois esse povo vai lá, faz um Estado anticlerical, como já fez em outros países, na Espanha, há tempos atrás, na Revolução Espanhola, né? Perseguição a religiosos na Alemanha, né? De Hitler, né? Que ninguém fala, por exemplo, dos religiosos presos, né? São Maximiliano Maria Kolbe, né? Santa Edith Stein, por exemplo, no México, na Cristiada, né? Quando se surgir
isso, nós vamos ver muitos desses que estão aprovando, muitas vezes sem saber, mas confiando por ser um setor da igreja, né, uma parte de um setor da igreja, vão chorar. E a maior dor que vão sentir vai ser o remorso de saber que poderia ter feito algo para impedir e não fez. E fez o quê? Se juntou e apoiou pessoas que estão dizendo que querem acabar, né, com a força, né, da igreja, dizendo isso. Inclusive, presta atenção nisso aqui, ó, né? Da livre expressão de sua sexualidade, aqui no caso das lésbicas, bissexuais, homossexuais em geral, e aqui abrindo parênteses, diz no trabalho, na família, nos momentos de lazer, na prática política e movimentos sociais, ou em partidários, sindicais e religiosos. Ou seja, isso, né, eu não entendo, e aqui a CNBB é entidade católica, mas se você protestante está falando da igreja, olha lá que também tem entidade protestante, viu? Tem grupos evangélicos lá também apoiando, né, essa reforma. Aí isso, sabe o que significa? Significa que se duas mulheres, a Joana quiser casar com a Joaquina, vão querer obrigar a dar sacramento, mas isso não é sacramento, ora bolas. Mas vai querer obrigar, né? Vão querer usar armas, como tem homossexuais falando por aí, que se tiver um estado teocrático vai pegar em armas, se preciso for, para impedir, né? Então você vê que eles estão lutando com toda a força, então a gente não pode ser ingênuo. A gente não pode ser ingênuo, né? Me desculpem, né, se eu ofendo, né, alguém, se eu estou falando, mas se a maioria dessas sociedades aqui, desses movimentos sociais, são socialistas, a gente não deveria nem sentar numa mesa porque para fazer uma união, porque já disse, a igreja já disse por meio dos seus decretos, por meio das encíclicas, que ninguém pode ser um verdadeiro socialista e ao mesmo tempo ser um verdadeiro católico. Então nós vemos aqui, se quiser, porque aqui são mais de 90, como está dito aqui no próprio site deles, né? 95 entidades. Né? Não dá para dizer, mas a maioria aqui luta contra coisas que a igreja defende, ora bolas. E como diz o Papa Bento XVI, existem valores inegociáveis, e esses valores, um deles são a vida e a família. Eu não posso negociar em troca de uma reforma política, em troca de não ter financiamento de empresas na política. Eu não posso vender isso a preço de sangue de crianças inocentes, a preço da moralidade sendo destruída, né? Então a gente tem que começar a prestar atenção nisso. Eu sei que muitos não podem falar, mas eu como leigo posso falar, eu não posso sofrer sanção dessa entidade em si, né? Posso sofrer perseguição, posso ser morto, mas enfim, alguém tem que falar. Se eu não falar, as pedras falarão, né? Eu não posso dormir tranquilo, né? Pois como diz o Papa Leão XIII, a audácia dos maus se alimenta da covardia e da omissão dos bons. E eu não posso ser omisso nisso que nós vimos. Então vocês vejam que nós não podemos deixar esses grupos crescerem, deixar que eles cresçam como representantes do povo, porque eles não representam o povo. Eles representam os interesses deles. Eles representam os interesses da revolução, os interesses da revolução, os interesses da ditadura socialista que eles querem implantar, ora bolas. Ele não representa o povo de bem. Se você for colocar na mesa, não representa. E eu digo que nesse projeto que estão entregando, vai dar poder para esse tipo de gente. E esse tipo de gente não vai lutar a favor daquilo que a própria entidade católica luta. Isso vai dar problema lá na frente. Vai dar muito problema. Escutem o que eu estou dizendo. Quando nós falamos contra o PT, as pessoas sempre jogam na cara, né? Ah, mas foi a Igreja Católica que ajudou a fazer o PT. Aí eu tenho que falar, a Igreja Católica não, a teologia da libertação que é condenada pela Igreja, né? Aí tem que fazer essa diferença. Muito cuidado, porque pessoas, setores, não a Igreja e não a CNBB inteira, mas setores que se dizem católicos, estão apoiando. Muito cuidado querer apoiar por causa disso, né? Porque o PT foi apoiado por setores da igreja e olha a merda que aconteceu, né? Duvida que Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma está no poder por causa desses movimentos sociais? Duvidam por causa tanto da teologia da libertação quanto dos movimentos sociais? Escute da própria boca de Lula. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, a CUT, a base da Igreja Católica. E aí? E agora? Quem poderá nos defender? Então,
procuremos a providência divina, mas eu sei que muitos não vão gostar desse vídeo, muitos não vão gostar do que aquilo que foi falado, mas eu não posso me calar, a minha consciência não deixa. Por quê? Porque eu não posso olhar o horror que o Brasil vai chegar, essa ditadura de fato que estamos chegando, e com o apoio de alguns setores da igreja. Eu não posso me calar, né? Eu não posso me calar diante de uma atrocidade desse tipo. Espero que nós não erremos outra vez. Já erramos outrora, permitindo que quem está no poder estivesse por tanto tempo. Não permitamos agora que o Brasil vire socialista de vez, pois escutamos muitas vezes esses ditos movimentos que agora esses setores da igreja estão querendo exaltar, gritarem que a igreja seria, que a América Latina seria socialista. Deus nos livre e nos guarde e nos dê a força para lutar até o fim. Perdão se eu ofendi alguém. Além, perdão não, né? Porque se eu falei a verdade, eu não peço perdão. Se eu cometi algum equívoco, Deus conhece. Perdão por erros que eu possa ter cometido. Agora, peço encarecidamente, oremos e trabalhemos por um Brasil melhor, por um Brasil cada vez mais terra de Santa Cruz e não essa ditadura socialista, ateísta que nós estamos vendo. Por fim, para explicar melhor essa situação de reforma política, escute um pouco o que o padre Rodrigo Maria fala a respeito. Vamos aqui à primeira pergunta. O senhor falou sobre a responsabilidade dos sacerdotes em pastorear e orientar os fiéis. Qual deve ser a nossa atitude para com as orientações da CNBB em seus documentos, principalmente com relação à reforma política apregoada por esta em seu documento número 91, na recente Coalizão Democrática pela Reforma Política e Eleições Limpas, na qual a CNBB se alia, como de fato vem fazendo há muito tempo, a movimentos comunistas. Reginaldo Magro. Olha, todos os documentos emitidos seja pelo bispo diocesano ou pela CNBB ou pela Santa Sé, se está de acordo com a doutrina da igreja, devemos acolhê-los, entende? Mas se não está de acordo com a doutrina da igreja, se existe de fato, e aqui eu gostaria de fazer uma distinção, existem setores, né, dentro, seja em determinadas dioceses ou mesmo na CNBB, que tem uma vertente bastante marxista, revolucionária, e que tem feito passar, em nome dos bispos, ideologias apregoadas aos fiéis, ideologias realmente marxistas, de cunho como dizem, anticapitalista, e assim por diante. Então, essas doutrinas revolucionárias, marxistas, que são compartilhadas por movimentos como MST, como CUT, centrais sindicais de cunho marxista e outras tantas, evidentemente que isto não há sentido, nós não podemos aderir a um tipo de doutrina que seja contrária à pregação da igreja mesmo. O comunismo, o marxismo materialista e ateu já foi condenado em várias encíclicas, em vários documentos, por todos os papas até os dias de hoje. Então, não há o porquê aderir a qualquer campanha, venha de quem for, que tenha por objetivo provocar uma transformação social que conduza o país a uma matriz marxista. Então, não se deve, evidentemente que não se deve, né? Então, mas com certeza, aqui quero fazer uma distinção, a boa parte dos bispos não compartilham disso, boa parte dos sacerdotes também não. Então, mesmo quando é apresentada em nome dos bispos ou apresentada em nome do clero. Então, os fiéis estejam atentos. A igreja não apoia esse tipo de iniciativa, que tem por objetivo socializar, no sentido marxista, a sociedade, a nossa nação. A igreja não apoia isso. Pelo contrário, a igreja condena com veemência todo tipo de marxismo ateu e materialista, e as matizes semelhantes que têm sido apresentadas com as suas diferentes mutações. Basta lembrar aqui, lembra apenas aquilo que diz o Papa Pio XI, que uma pessoa não pode ser ao mesmo tempo católico e comunista. Uma pessoa não pode ser ao mesmo tempo católico e socialista, porque as doutrinas se divergem diametralmente. Então não é possível ser católico, entende? E aderente de um movimento revolucionário, marxista, etc. Não é possível. Ninguém pode servir a dois senhores, de Jesus, lá em 6:24, do Evangelho escrito por São Mateus. Ou uma coisa ou outra.
Se a pessoa quer ser comunista, que seja, então, mas seja honesto. Diz, eu não sou católico, porque não é possível ser ao mesmo tempo comunista e católico. Seja honesto, mas não queira apresentar a áurea de cristão e, ao mesmo tempo, defender ideias e princípios contrários à nossa fé, marxistas e revolucionários. No mais é isso, salve Maria Imaculada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com vosso divino Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.